A Ana Costa de Salvador ganhou sementes de jequitibá e quer saber como plantar. Você vai ver que isso não é muito complicado. O jequitibá é uma dessas árvores que não passam despercebidas. Frondosa e de grande porte, chega a 45, 50 metros de altura. Tem madeira nobre e dá esses frutinhos. Dentro deles ficam as sementes. Ana, nós estamos no viveiro de uma empresa especializada na preparação de mudas de plantas nativas em Piracicaba, São Paulo. Quem vai explicar como se faz o cultivo do jequitibá é o Felipe Giacomelli, que é técnico florestal. Felipe, primeiro me mostra aqui a semente do jequitibá. Olha, a semente de jequitibá é uma semente alada, né? Da forma de dispersão dela é pelo vento. A gente percebe quando a semente está madura, a partir do momento que a árvore começa a abrir uns frutos naturalmente, tá? E aí a gente passa a coletar os frutos que estão ainda fechados, depois a gente põe no sol para que eles abram naturalmente e a gente consiga obter a semente. Como é que faz a semeadura do jequitibá? A gente prepara uma caixa de areia, né? Com furos embaixo para que ocorra drenagem, tá? E antes da gente semear, não precisa ter nenhum tratamento nela, que ela não tem nenhuma dormência. Ana, basta espalhar as sementes delicadamente sobre a caixa de areia. Cuidado para que não fique uma em cima da outra. Depois que espalhar, eu vou pegar uma areia média, com uma peneira média também, tá? E vou estar fazendo uma cobertura do mesmo tamanho que a semente. Então cobre bem, né? Isso, cobre bem para que ela absorva a umidade, né? Tá? Aí eu terminei a semeadura, a cobertura e agora eu vou regar. Quantas vezes vai ter que regar? Então, assim que a gente perceber que a areia estiver precisando de água, estiver seca. A caixa deve ficar à meia sombra e depois de 20, 30 dias, as sementes germinam. Para saber que está pronta... depois que sair essas duas primeiras folhinhas. Aí a gente pode passar ou para um saquinho ou algum recipiente que você estiver utilizando para que ela se desenvolva melhor. Aqui, Ana, eles costumam colocar as sementes germinadas em tubetes com substrato comercial. É só fazer um furinho, introduzir a raiz inteira, preencher com o próprio substrato e regar. Então, aqui a gente deixa meia sombra também, tá? Até que ela crie um pouco mais de raiz, consiga se alimentar um pouco mais, um pouco melhor. E depois ela já vai a pleno sol e depois de uns 6 meses a gente já consegue estar pondo essa planta em campo. Tem um exemplo aqui, tá? Essa aqui já tá boa para ir para o campo, tá? E qual é a taxa de germinação dela? Olha, em média de uns 70% a 80% de germinação com as sementes que foram recém-colhidas, tá? Conforme você for armazenando, vai abaixando essa taxa de germinação. O substrato usado no tubete pode ser substituído por uma mistura de terra, areia e esterco curtido.